inicio dando boa tarde a todos e, em nome do Escritório Batista Luz, eu quero agradecer aqui a presença de todos. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Sandro Weisten, eu sou o Head do Corporate da unidade de Porto Alegre, e é uma imensa satisfação hoje ser o moderador deste webinar sobre o FIAGRO, que é essa nova modalidade de fundos de investimento direcionados para cadeias produtivas agroindustriais, que nós veremos através da apresentação de nossos painelistas que esse novo veículo ele terá como finalidade, uma importante finalidade, impulsionar ainda mais o nosso agronegócio ao aproximar esse setor tão importante da economia com o mercado de capitais. Bom, está presente aqui conosco a Luciana Simões, que é sócia do escritório responsável pela área de mercado de capitais. A Luciana fica em São Paulo. Ela trabalhou na Comissão de Valores Imobiliários e possui uma larga experiência na estruturação jurídica de fundos de investimentos e emissão de valores imobiliários. Junto aqui conosco também está presente o Alexandre Santana, que é sócio do escritório e coordenador da unidade de Londrina. O Alexandre conta uma vasta experiência no setor agro e na estruturação de diversos tipos de operações nesse setor, além de conhecer muito, isso é uma fera aí nas questões tributárias. Esse nosso bate-papo, pessoal, ele vai começar então com uma exposição da Lu sobre o que é o FIAGRO, como estruturar o FIAGRO, quem pode participar de um FIAGRO e como funcionará na prática o FIAGRO. Após a apresentação da Lu, nós vamos contar com a participação do Alê, que vai falar para nós também sobre os aspectos tributários do fundo. E, finalmente, encerrando as apresentações dos painelistas, nós vamos abrir aqui, e fiquem bem à vontade, pessoal, para perguntas feitas por nossos convidados via chat na plataforma. Bom, então, Lu, por favor, sinta-se à vontade e a palavra é sua. E agradeço a sua participação mais uma vez aqui conosco. Obrigada, Sandro. Acho que a gente já estava devendo esse evento, né, Ale? Muitos clientes, muitas pessoas entrando em contato com o escritório perguntando se a gente não ia falar nada sobre o tema. É um prazer falar com todos vocês. Para quem não me conhece, Luciana ficou aqui no escritório de São Paulo. Muitas pessoas conhecidas já aqui, prestigiando o nosso evento. E a ideia realmente é fazer um bate-papo informal sobre algumas questões envolvendo a estruturação do FIAGRO, fundo de investimentos, algumas características, porque a gente sempre tem visto lives com esse aspecto muito mais político do fomento ao agronegócio. A gente achou interessante a gente trazer um pouquinho da nossa abordagem e falar rapidamente para a gente concentrar aqui mais nas perguntas de vocês, tá? Então, fazendo um breve panorama geral, né, muito embora a Lei 14.130, agora promulgada em março, que instituiu o FIAGRO, ela tenha tido como objetivo criar um benefício tributário nesse ambiente de agronegócio, a gente viu neste fundo, assim como todo o mercado, né, uma possibilidade de uma sofisticação da estrutura de fundo de investimento, e não foi por coincidência. Então, só dividindo com vocês aqui um panorama geral, se a gente traçar uma linha do tempo, né, de tudo que estava acontecendo com relação à sofisticação dos fundos de investimentos desde 2019, a gente teve aí um ganho muito grande em 2019 com a Lei da Liberdade Econômica, que consolidou aí pela primeira vez no Brasil regras dos fundos de investimentos como condomínios especiais, né? Para quem trabalha com fundo e para quem já investiu em fundo, enfim, tem alguma interface, sabe que os fundos até então sempre foram regulados pelas regras do condomínio do Código Civil. Então, com a Lei da Liberdade Econômica, a gente ganhou ali um capítulo especial no Código Civil, finalmente, para os fundos de investimentos, né? O que foi maravilhoso, e vocês vão entender por que foi maravilhoso também para o FIAGRO, porque conseguiu deixar ali destacada a questão da responsabilidade
individual dos cotistas, a responsabilidade limitada conforme o seu pedaço de investimento. Então, indo um pouco além nesse desenvolvimento das estruturas dos fundos, né, a própria Lei da Liberdade Econômica impôs para que os órgãos públicos da administração direta e indireta fizessem alterações das suas respectivas normas para poder contemplar toda essa mudança legislativa da Lei da Liberdade Econômica em prol do fomento do mercado. E com isso, o que aconteceu? A CVM, no ano passado, ela soltou um edital da norma de audiência pública da Instrução Geral de Fundos, né? Que é a instrução que regula os fundos, basicamente, de renda fixa, câmbio, multimercado, né? O fundo de ações, que é a Instrução 555. E, com isso, surgiu um novo modelo de fundo de investimento que abrigasse ali um arcabouço legal que fosse aplicado a todas as categorias de fundos de maneira transversal. Então, veja que tudo isso aconteceu ali nos anos de 2019, para virada para 20. A gente teve ali a lei do agro, né, para quem acompanha o segmento, também no ano passado, fomentando os ativos financeiros de agro. Então, dentro desse contexto, né, dos ativos financeiros de agro, ganhando ali uma obrigatoriedade de registro em entidades autorizadas em registradoras das CPRs, dos LCAs, das CDCAs. Então, dentro desse contexto de profissionalização, a gente teve aqui a sorte de ter em março promulgada a lei do FIAGRO, né, que é o objetivo da nossa fala aqui, então, mostrando que essa lei do FIAGRO ela já vem dentro desse panorama regulatório de um fundo muito mais sofisticado, mais abrangente, de uma regulação muito mais propensa a um fundo focado no investimento, né? Então, imagina a gente multiplicar tudo isso para o ambiente de agro. Então, falando um pouco aqui rapidamente das características do FIAGRO, né? A gente vê ali que a lei, embora a gente não tenha ainda a regulamentação específica da CVM, ela traz a possibilidade de um fundo de investimento pela primeira vez ter na sua carteira, no seu portfólio de investimento de ativos, não só um ativo direcionado, né? O FII, um foco no imobiliário, os FDICs nos direitos creditórios, né? E assim por diante, o FIP em participações, o FIAGRO não. O FIAGRO, ela traz essa carteira multidisciplinar, focada no segmento de agro mesmo, é a cadeia do agro. Então, se a gente vai aí para uma análise, o Alexandre, nosso especialista em agro, né? De toda a cadeia, né, Alexandre? Que vai desde o produtor rural, a terra, não só a terra como meio de utilização de produção e arrendamento, mas a terra como um ativo a ser utilizado também para operacionalização. Se a gente vai ali para toda a cadeia de armazenamento, né? Se a gente vai para toda a parte de logística e distribuição e comercialização, a gente vê que o FIAGRO, ele consegue atingir toda a cadeia da agroindústria. E aí você tem uma diversidade de ativos, né? E a lei trouxe isso claramente. Ela traz lá nos seus 6 incisos a possibilidade de você ter como ativos objetos, né, de aquisição e investimento da carteira, não só ativos lastreados no agronegócio, como também direitos creditórios provenientes do agro, né? Até cotas de FDICs que tem ali, por exemplo, investimentos acima de 50% em agro, imóveis, enfim, investimento em participações em empreendimentos ou projetos, assim como acontece no FIP. Então, realmente, a característica essencial do fundo é exatamente essa capacidade desse portfólio diferenciado do ativo. E o que isso quer dizer na prática, né? A gente está vendo muitos gestores aqui participando do evento, eu acho que isso toca muito no que diz respeito a esses gestores. Isso realmente eleva uma sofisticação muito maior da estrutura, uma capacidade de um gestor de articular a gestão desses ativos de uma maneira sofisticada, entendendo o produto, estruturando o regulamento deste fundo, sempre focando nas duas necessidades primordiais de agro, né, que é a captação e o investimento. Então, a pergunta que fica aqui para a gente independente das características do FIAGRO, forma de construção, público-alvo, é saber, afinal, como que eu posso estruturar um fundo, um FIAGRO, como um veículo de investimento, né? Como um veículo de captação e como um veículo de fomento na prática. Então, é isso que vem para a gente, né? A gente está sempre recebendo essa demanda dos clientes
Então, a gente acha muito importante trazer um panorama disso. Então, dentro desse contexto do FIAGRO como veículo de investimento e captação, é importante perceber que a norma ela trouxe uma capacidade importantíssima aqui, sobretudo para os detentores de terra, os donos de terra, os detentores de imóveis de pequenos produtores, que é a integralização da sua participação, adquirir o investimento, uma parte do fundo, uma cota do fundo, através da integralização dos seus imóveis, né? Claro que a gente precisa ter uma avaliação ali, um laudo para essa integralização, mas é uma grande característica, é um atrativo. O Alexandre vai falar um pouquinho mais aí da questão do benefício tributário disso, né? E aí, isso pode ser feito de várias maneiras, conforme a estrutura do fundo, o tipo de fundo, se aberto ou fechado, né? O tipo de oferta das cotas do fundo, mas é sempre importante ter em mente que no momento da captação dessa estrutura desse fundo, desse FIAGRO, tanto o administrador como o gestor, que são aí os prestadores de serviços essenciais, usando a nomenclatura do edital de audiência pública da nova norma da CVM, eles precisam realmente ter uma certeza de como construir essa carteira, apresentar a potenciais investidores, articular os prazos efetivamente de liquidez, né? Os eventos de liquidez dessa carteira, sejam ativos financeiros, sejam CRIs com prazos mais diferidos, enfim, montar esse portfólio antes de fazer essa captação de recursos. E aí dizer que realmente é uma oportunidade ímpar, né? Para quem tem ali aquela atividade mais estática, prazos e taxas mais acomodadas ali somente em créditos diretos de instituições financeiras, dizer que o FIAGRO, de fato, veio como uma alternativa muito interessante sob o ponto de vista de fomento. Então, queria dar esse panorama geral aqui, mais do fundo, sem entrar em alguns detalhes das especificidades da norma, né, da lei. A CVM ainda não regula para todos os efeitos a norma em vigor, a 555, mas depois me colocar aqui à disposição para tirar dúvidas, se vocês tiverem aí alguma direcionada à estruturação desse fundo. Mas legal, Lu, muito obrigado pela exposição, excelente exposição. Eu acho que a gente consegue perceber que esse novo veículo de investimento ele vai trazer maior liquidez para o setor agro, né, possibilitando aí, inclusive, que novos investidores ingressem nesse setor que é tão importante da nossa economia e que é um setor que nos orgulha muito, por sinal, pela nossa capacidade de produção, pela nossa capacidade, inclusive, de inovação no setor agro, né? Então, esse veículo, como bem falaste, é um veículo que vai possibilitar uma nova modalidade de ingressos de funding, ou seja, de financiamento dos players, e, ao mesmo tempo, vai oferecer também a possibilidade de novos investidores ingressarem nesse setor, que é um setor que muito nos orgulha aqui, nós todos os brasileiros. E, Ale, voltando aqui para as questões tributárias, depois que ocorreu a derrubada dos vetos na lei pelo Congresso, o FIAGRO se tornou cada vez mais atrativo. E se puder explicar para nós essas questões tributárias do FIAGRO, falar um pouquinho da subscrição, da subscrição, por exemplo, de bens, como funciona, quais são os efeitos tributários para o cotista que subscreve. Então, a palavra é sua, Alê. Obrigado, Sandro. Inicialmente, renovo as saudações iniciais do Sandro, parabenizo a Luciana, né? Mas vou chamar de Lu também, pela forma muito didática com que trouxe o tema. Mas, enfim, vamos falar um pouco da tributação do FIAGRO. E falar de tributação no Brasil, ou de uma interpretação de norma que estabelece uma obrigação tributária, é meio arriscado, né? Quando a gente tem o Supremo Tribunal Federal dizendo que o DIFAL é inconstitucional, mas pode ser cobrado, ou quando você tem a Receita Federal interpretando que você já tem um ganho só no momento que você tem a coisa julgada de uma ação, não no momento que você utiliza um determinado crédito. Para quem está no dia a dia tributário, isso vai fazer muito sentido o que eu estou dizendo. Mas, enfim, a norma que instituiu o FIAGRO, ele traz um benefício
né, tributário no momento da integralização de um bem, né, em subscrição de capital. O que isso quer dizer no fim do dia? Quer dizer que o produtor rural poderá investir num instrumento deste, entregando a fazenda ou a propriedade rural dele em troca de determinadas cotas, certo? Só que nesse momento da entrega desse bem, é exigido que essa propriedade rural passe por uma avaliação de mercado. E geralmente, enfim, quem está habituado a trabalhar com essas operações sabe que o valor, geralmente, que o produtor rural tem isso reconhecido na sua declaração de imposto de renda ou na contabilidade da empresa que adquiriu, é para um valor histórico, nominal. E essas avaliações têm aí um ganho entre valor, custo de aquisição e valor de avaliação muito grande. E, normalmente, numa integralização dessa, por valor de mercado, tem que se apurar o ganho de capital. No caso do FIAGRO, qual foi o racional estabelecido? Eles permitiram que você integralize os bens, receba as cotas do fundo e não precisa, neste momento da integralização, recolher o tributo correspondente do ganho de capital. Diferindo, quer dizer, postergando isso no momento que você fizer a realização das cotas, você alienar as suas cotas, vender as cotas do fundo, certo? E qual é a vantagem disso? É que quando você troca dois bens, na realidade não tem uma circulação financeira, né? Você deixa de ter no seu patrimônio um imóvel, mas você vai ter cota dali em diante. E quando só você vender essas cotas, é que você vai ter a circulação financeira dessa troca, né? Desse bem, e agora você vai ter liquidez para pagar esse tributo. Então, acho que essa é uma grande vantagem do FIAGRO, uma inovação introduzida pela lei que criou o FIAGRO, e que torna, na realidade, esse tipo de investimento muito atrativo para aquele investidor que quer, enfim, tornar o seu ativo terra mais líquido, né? Ter mais liquidez com isso. E ainda olhando um pouquinho mais para o ganho, né? Para os benefícios tributários do FIAGRO, tem um outro ponto, que é a isenção dos rendimentos, dos resultados auferidos por esse fundo, a distribuição. A lei estabelece essa isenção, como uma empresa, quando você tem uma participação numa empresa, você tem, né, o resultado das distribuições de lucro isentas de tributos, só que aqui ela faz um regramento para isso, ela faz uma mitigação, não é todo e qualquer rendimento pago pelo fundo que teria esse benefício. Por quê? Porque ele estabelece critérios para essa isenção. E quais são esses critérios? São dois. Que tem um mínimo, esse fundo tem que ter um mínimo de 50 cotistas, ou melhor, desculpe, e ele também tem que ter, essa pessoa que, para ter o direito de isenção, ela tem que ter não acima de 10% de participação nesse fundo, né? Então, o que acontece? Aí você tem uma vantagem de você ter uma isenção, só que essa isenção ela tem esses critérios, essas situações que elas estão limitadas, né? Então, num investimento desse, isso tem que ser também sopesado. Fora isso, olhando para as obrigações do fundo em si, o fundo tem que cumprir suas obrigações acessórias, como toda empresa, e a tributação normal dos fundos. Acho que, num panorama geral, essa é a inovação que a lei trouxe, e, enfim, aberta a perguntas também. E o interessante disso tudo, eu acho que o agronegócio, depois o Sandro pode explorar um pouquinho mais esse assunto, o agronegócio cada vez mais está mais ávido por investimento, inovação, então ele precisa de uma captação mais rápida, ele precisa de uma captação de dinheiro mais barata, e o FIAGRO, me parece, que veio no momento oportuno para que essa situação aconteça, né? Isso, por um lado, pensando em captação de recursos. E, por outro lado, que eu acho que o FIAGRO trouxe para o agronegócio, é a possibilidade de tornar os ativos do agronegócio mais líquidos, né? Então, quando você tem uma propriedade rural, a dificuldade de você, enfim, tornar isso, vender esse ativo, realizar esse ativo é um pouco mais demorada, enquanto você leva isso para um fundo que tem a possibilidade, né, Lu, depois você pode falar um pouquinho mais, de ser aberto, isso se torna mais líquido ainda, né? E acho que é isso. E também um ponto, né, Lu, acho que você também pode explorar também, depois talvez isso vai vir em perguntas,
talvez um investidor estrangeiro, dependendo da regulamentação, não sei se é assim, ela também vai poder investir em propriedades rurais agora, na atividade rural com mais peso. Minha parte era essa. Obrigado aí pelo convite, pela participação de todos. Vamos às perguntas. Ale, muito obrigado pela explanação. Acho que ficou super claro aqui a questão da tributação e chama atenção, como bem colocaste, a questão do, por exemplo, aquele produtor rural, aquela pessoa que possui uma área rural e quer destinar a integralização dessa área rural para o fundo. Normalmente, assim, a gente tinha um problema seguinte, pô, a gente já começa, então, vai integralizar com uma área rural que está lá declarado pelo um valor X, que, na verdade, ela tem que ser integralizada pelo valor de mercado, até de acordo com as regras da CVM, em geral, e isso já gera um impedimento para um desincentivo quando já é tributado antes mesmo da pessoa estruturar o fundo. Ou seja, acho que essa foi uma grande sacada para incentivar os investimentos na atividade rural, essa possibilidade de não ter essa tributação que já gera um custo absurdo antes do fundo começar a gerar sua própria sustentabilidade, né? Girar com as receitas, enfim, de todas as suas atividades, aquilo que ele pretende, o foco dele, né? Então, se me permitem aqui, pessoal, acho que vou iniciar, então, com algumas perguntas. O pessoal também está fazendo aqui algumas perguntas interessantes, mas, se me permite, eu vou só iniciar aqui para começar aqui o calor do debate e vou perguntar aqui para a Lu. Lu, como é que a gente pode investir, afinal, num fundo, né? Como é que a gente compra, vende cotas desse fundo, do Fiagro? Como é que funciona isso? Isso é super interessante, né, Sandra? É um ponto que a gente não tem visto aí se falar do Fiagro, né? Que entra um pouco aí nos detalhes da estruturação dos fundos. A gente ainda não tem uma regulamentação específica do Fiagro, então, por hora, ele segue a regulamentação geral das normas da 555, né? Dos fundos a renda fixa, multimercado, como eu falei, câmbio e de ações. Então, para você realmente ter o Fiagro como veículo de investimento, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o investimento é através da aquisição das cotas, né? Porque o fundo, para ele conseguir rentabilizar, viabilizar os projetos e montar a sua carteira, o seu portfólio de investimento, ele precisa arrecadar dinheiro. Então, como isso é feito, né? Basicamente, através das emissões das cotas, e isso vai acontecer conforme a estrutura do fundo, né? A lei do Fiagro, ela traz a possibilidade do fundo ser um fundo aberto, fechado. Essa terminologia é uma terminologia que vai cair aí muito em breve com o novo edital de audiência pública, né? De novo, com a lei da liberdade econômica, a gente vai trazer um modelo mais internacional para os fundos de investimentos, os fundos estruturados, e os fundos vão poder ter cotas dentro da mesma estrutura, se comportando de maneira diferente, por exemplo, cotas fechadas, que foram captadas via oferta pública e que carregam ali o investimento até o seu encerramento, cotas abertas que foram distribuídas em mercado, dando maior liquidez, mas o fato é que a primeira forma de utilização do Fiagro como investimento é exatamente através dessa integralização das cotas e dentro dessas vantagens que o Alexandre trouxe aí, de integralização, inclusive com imóveis, e você apostar ali, né, tendo o condomínio como uma estrutura que realmente traz essa possibilidade, como você falou, né, de captar recursos institucionais, de captar recursos com investidores estrangeiros, né? A gente tem aqui a possibilidade dos investidores terem uma maior segurança jurídica, sobretudo com relação aos riscos de mercado, os riscos de crédito, dentro de uma política de investimento institucionalizada, né? Porque a gente sabe que o fundo de investimento, o Fiagro, como um fundo, tem um administrador profissional que faz a administração dessa carteira e tem também um gestor que faz a alocação desses recursos. Então, essa é a primeira forma, né? A maneira como isso vai acontecer, se isso vai acontecer através de ofertas públicas, seja num fundo fechado, ou através de entradas e saídas num fundo aberto a qualquer momento, vai depender muito da estruturação do fundo,
da forma como você vai montar essa carteira, por exemplo, se a gente vai fazer uma carteira de fomento só em silos ou logística, aí que a gente tem ali um fluxo de recebimento estável por um período maior, então a gente consegue carregar isso, por exemplo, de uma forma mais tranquila no fundo fechado. Se a gente tem ali realmente ativos financeiros lastreados em agros, como SPRs, a gente tem um giro mais rápido, a gente tem liquidez, a gente consegue realmente fazer uma colocação, uma distribuição dentro de entradas e saídas de investidor, mas tudo isso para dizer que a captação ela vai variar exatamente desse formato do projeto. Então, por isso que é muito importante ter em mente que a possibilidade do FIAGRO está exatamente nessa composição da carteira dos ativos, né? Como você vai equalizar essa rentabilidade de curto, médio, longo prazo dentro dessa diversidade de possibilidades, né? Seja arrendando imóvel, seja trazendo ativos financeiros, enfim. Então, isso é um ponto importante de saber, porque, por exemplo, a integralização, ela tem um comprometimento de patrimônio, né? E essa rentabilidade vem exatamente desse comprometimento. A cota acaba sendo uma participação, né? Uma parte do fundo. Então, você resgata a rentabilidade, mas mantém ali aquele seu ativo que vai ser realmente resgatado no final do prazo do fundo, na maioria dos casos, que é fechado. Eu não sei se tem algum outro ponto que você queria que eu falasse aí da estrutura. Legal, legal. Tem uma pergunta aqui no chat, questionando quanto tempo, afinal, demora, em média, assim, para abrir um fundo de investimento? Quanto tempo demora para abrir um fundo, um FIAGRO? Um FIAGRO, nesse caso. Essa é a boa pergunta, né? A gente, bom, se o cliente ele deseja, por exemplo, abrir um fundo amanhã, né? A primeira coisa que ele precisa fazer é escolher o administrador, né? Que são os prestadores de serviços essenciais. Então, a gente costuma colocar aqui no papel o tempo que a gente chama de construção desse regulamento, né? Que é a certidão de nascimento do fundo. E isso, esse tempo depende muito desse alinhamento com o administrador e com o gestor da carteira do fundo. Eu diria que aqui a gente está bem acostumado a trabalhar aqui com os administradores, não é nada diferente. O que demora mais para conseguir consolidar ali entre administrador e gestor, com a nova norma da CVM, que ainda não entrou em vigor, com base no edital de audiência pública, é exatamente a definição da política de investimento do fundo, né? O limite de concentração das carteiras, que hoje a gente não tem uma definição específica, não existe um regulamento específico para o FIAGRO em si. Então, alinhando tudo isso com o administrador, o registro do fundo na CVM, ele é automático. A CVM tem 10 dias para apreciação aí desse registro. Então, não é uma burocracia, sob o ponto de vista de registro do fundo, difícil, né? O mais sensível é exatamente colocar esse produto de pé, como a gente tem costume de falar no mercado, deixando aí a integridade no regulamento de todos os pilares da sua eficiência. Então, a gente acredita aí que, conforme administrador, vamos colocar um prazo aí, sei lá, de 30 dias, e sem contar o registro da cota, né? Que o registro da cota, conforme o fundo fechado da oferta da cota, é um registro em separado. Mas acho que é um prazo aí razoável para a gente considerar, entre 30 e 45 dias. E Lu, tem uma pergunta também, depois eu vou começar as perguntas para o Alexandre, que eu só estou direcionando aqui pelos painéis a temática, mas tem perguntas também aqui de tributação bem interessante. Mas voltando à questão da estruturação, existe uma pergunta aqui do Júlio Oliveira, se o fundo terá que contratar alguma empresa para validar o valor de mercado. E qual o período? Acho que ele quis dizer o valor de mercado do bem que vai ser integralizado para formar as cotas do fundo. Acho que ele quis dizer o valor integralizado do bem que vai ser integralizado. As cotas podem ser integralizadas, regra geral, bens e direitos imóveis, né? Esse imóvel ele tem que constar obrigatoriamente com um laudo de avaliação. Esse laudo de avaliação do imóvel vai ser considerado para efeito de integralização das cotas, Júlio. E aí, a partir desse momento, né, a propriedade desse imóvel ele fica, né, ali na propriedade fiduciária do administrador e você explora aquilo e esse imóvel
ele fica sob propriedade do fundo. Isso é super importante, inclusive, a gente recebe algumas perguntas aqui, puxa, mas eu tenho um imóvel, eu quero integralizar as cotas, depois se eu quiser meu imóvel de volta, não é um arrendamento, não é uma propriedade resolúvel, realmente você fez uma aquisição de um ativo financeiro, que é a cota de investimento com o imóvel, e houve essa troca. O que nada impede da gente ter ali, são regras privadas, obviamente, um contrato que faça ali um direito de preferência quando o fundo resolver vender, e dentro de uma avaliação do fundo, né, uma melhor avaliação, claro que a gente tem um risco de mercado sobre imóvel, né, qualquer fundo que tem ativos imobiliários tem que constar aí dentro dos seus riscos, os riscos de mercado, de você ter ali uma depreciação no imóvel na hora de você fazer essa aquisição. Mas eu não sei se eu te respondi, Júlio, mas é o valor da avaliação que normalmente toma como valor o valor de mercado. E a Lê tem uma pergunta aqui do Agop. Como vai acontecer na prática a tributação dos dividendos? Eu acho que é interessante fazer aquela abordagem da questão dos rendimentos, talvez do percentual que o fundo tem que ter de concentração e também de número de acionistas, de cotistas, perdão. Eu acho que ele quer saber assim como é que vai acontecer essa tributação, né, da isenção. Bom, quando você faz a aquisição das cotas, essa cota, em razão do investimento feito, ela vai ser remunerada, né? Essa remuneração é que nós chamamos de distribuição ou dividendo, né? Vamos chamar aí como a Agop colocou. O que eu tentei explicar lá atrás? Que esse valor, esse rendimento, né? Esse resultado obtido, vamos chamar dessa distribuição obtida, o que acontece? Ela vai ser isenta desde que o fundo tenha um mínimo de 50 cotistas e você, né, essa pessoa que recebeu essa distribuição, não tenha mais de 10% deste fundo. Tá? Então, acho que essa é a dinâmica que está na norma. Acho que era isso, Sandro? Perfeito, acho que é isso. E o Rafael Maia, ele está perguntando aqui também sobre caiu o veto que impediu o diferimento do IR sobre o ganho de capital dos imóveis rurais conferido aos fundos. Vale para os fundos fechados? E, no caso de venda parcial de cotas, o ganho de capital incidiria apenas na parte das cotas vendidas? Bom, vamos lá. Vai lá. A pergunta é difícil, hein? Eu não sei. Vamos lá, pessoal. Até acho que o Júlio fez uma pergunta um pouco antes dessas. Ele até perguntou que aqueles imóveis adquiridos na década de 70, que tem uma série de benefícios para fins de diferimento do ganho de capital, se aproveitaria nesse caso. Perfeito. Eu acho acontece o seguinte: toda vez que interpretamos a norma tributária pelo olhar do contribuinte, a gente sempre quer ter um benefício que a gente entende que a norma traz. Mas isso depende de uma interpretação muito rigorosa que a Receita Federal vai fazer disso, né? Então, esse é um alerta. Então, essa é uma interpretação nossa, né? Mas a gente tem que conversar com os russos. O que acontece? Pelo que está escrito na norma, ela diz assim, ó, o pagamento será diferido. Eu entendo que, na realidade, então, você apura o imposto do ganho de capital naquela época e o pagamento vai ser diferido em 2 momentos. Ou quando você vender a cota, ou quando o fundo se liquida. Enfim, ele se encerra ali, né? Aí entra nos detalhes, que vai depender de uma regulamentação sobre esse assunto da própria Receita, uma instrução normativa que o valha, ou um ato normativo que o valha. E o que acontece? Na minha visão, então, no primeira pergunta do Júlio, olha, eu apuro, já tenho ganho e vou pagando conforme eu for acontecendo esses 2 eventos, a venda ou a liquidação. E, por outro lado, como o Rafael Maia colocou, se eu vendi parte, eu vou recolher o correspondente daquele ganho ali. Porque se o racional da norma olha, eu vou ter que recolher o ganho de capital no momento que eu tiver a liquidez, eu tiver a circulação financeira correspondente à realização desse bem, se eu circulei metade, eu pago metade do tributo, enfim, e aí por diante. Mas esperemos a regulamentação da Receita Federal sobre o assunto, para termos aí a palavra final. Perfeito.
Então, galera, e aí, assim, ó... Sandro, Oi. desculpa, só complementando aqui uma pergunta do Rafael, ele perguntou aqui se isso valia para fundos fechados. Eu acho que é importante destacar que esses vetos, eles dizem respeito a só a previsão da lei 11.130 com relação ao FIAGRO, né? E não com relação ao tipo de fundo fechado. Então, por hora, Rafael, a gente não tem ali uma regulamentação específica da CVM, se o fundo vai ser aberto ou fechado e se esse diferimento vai ocorrer em cada um desse formato. O veto é só para o FIAGRO mesmo, independente da forma como ele se colocar em termos de constituição e resgate. Então, não sei se eu te respondi esse ponto. Não, legal. Acho que ficou bem claro. E, pessoal, eu vou propor aqui um exercício para nós. Assim. Vamos dizer que eu sou investidor, eu sou um proprietário né, eu tenho um exercício da atividade rural, eu tenho a minha fazenda, enfim, tenho outras, e eu quero abrir um fundo. Né? Então, assim, para essa pessoa, Lu, que é mais voltada ao agronegócio, ou seja, que não está tão familiarizada com a nomenclatura do mercado de capitais, enfim, como assim que a gente faria, por exemplo, eu chegaria, Lu, eu tenho uma fazenda, tenho 2 fazendas, eu planto soja, eu tenho gado, puxa, eu quero abrir um fundo, eu quero ter liquidez. Como é que eu faço isso? Como é que eu inicio esse processo contigo, né, de estruturação desse fundo? O que tu iria me sugerir para iniciar essas etapas? Esse é um bom ponto, Sandro. Esse é um bom ponto que você está trazendo. A gente precisa ver primeiro se o custo da estrutura do fundo, ele é um custo que ele pode ser carregado dentro dessa operacionalização de todo esse ambiente que se tem agro, no caso aí, esses terrenos, né? Muito provavelmente são terrenos que já têm ali contratos de arrendamento, tem ali retornos em commodity, em grãos. A gente tem ali provavelmente o micro e pequeno produtor, né, Ale, tomando ali empréstimos através de emissão de ativos ali de curto e médio prazo, como por exemplo o CRAS, mas que tem taxas embutidas. Então, todo esse cálculo dessa possibilidade de você captar recursos com investidores institucionais e pessoas que estariam interessadas em fomentar o segmento dentro de uma estrutura de um fundo, né, ele tem que ser visto sob o ponto de vista da rentabilidade do que ele já tem hoje de ativo. Então, não adianta dizer eu tenho 2 imóveis, eu quero rentabilizar isso e a receita que eu vou ter em cima desses imóveis, o arrendamento desses imóveis vai justificar a abertura do fundo. É importante saber que o fundo ele carrega custos, taxas de administração, despesas, né? E que a rentabilidade é sempre calculada com esse desconto dessa despesa do custo da infraestrutura. Esse é um custo que a gente não consegue aqui no momento trazer um percentual médio, como a gente faz com as outras estruturas de fundo, que a gente está acostumado de 0,25 ou coisa desse tipo ao ano, porque a gente ainda não sabe como serão as métricas desses ativos da carteira, é uma composição muito diversificada. Então, a nossa recomendação para esses clientes é que realmente a gente pense nessa infraestrutura do que ele tem hoje em termos de rentabilidade versus o que ele toma de crédito e taxa que ele coloca na mesa e o que ele poderia operacionalizar tendo ali o fomento de investidores institucionais dentro de uma estrutura profissional, com um gestor profissional fazendo a gestão dessa carteira e até onde ele pode chegar com isso, né? Porque você imagina que se você tem terrenos dentro de uma estrutura de um fundo, como um FIAGRO, que dentro da sua estrutura e do seu projeto mesmo de política de investimento tem fomento de armazenamento, de logística, e você entra dentro de uma cadeia, você consegue ali ter todo o ciclo do segmento dentro de uma estrutura profissional, mitigando riscos de crédito, né? Então, realmente, o mais importante é você ter ali um alinhamento com o gestor desses ativos e sempre procurar aí uma assessoria, eventualmente até jurídica, para fazer esse estudo da viabilidade, que a gente chama econômico-financeira do fundo. Mas que, de fato, é um veículo, é um mercado de acesso, é um veículo, né, no mercado financeiro de capitais aí, de acesso a taxas mais competitivas, com maior alavancagem de captação, sem dúvida. E até aproveitando o gancho aqui, uma das questões, assim, lendo a exposição de motivos da lei que instituiu o FIAGRO, ela justamente também veio para
o governo veio incentivar essa nova captação de recursos para tentar diminuir um pouco a exposição dele nessa questão de subsídios ao setor agrícola, né? O setor agro em geral, devido à participação dele, enfim. Então, ao mesmo tempo que ele cria esse novo veículo, ou seja, ele está tornando o mercado cada vez mais profissional, porque quando a gente junta a produção com o mercado de capitais, é dinheiro na veia, vai surgir várias oportunidades, tanto para o investidor pequeno como para o grande, institucionais, vai surgir várias modelagens de negócio aí que vão poder otimizar cada vez mais o nosso setor agrícola. E até aqui tem uma pergunta do Júlio de Oliveira, que ele fala na questão da responsabilidade fiscal sobre esse fundo de apuração de tributos, enfim, que tem toda essa questão de se apurar os tributos que esse fundo eventualmente venha a gerar, né? E quem é que vai ser quem que vai ter essa responsabilidade? Se será o administrador geralmente não cotista, aquele administrador profissional, então que vai tocar a administração do fundo, né? Então ele questiona isso da figura desse administrador profissional, da importância dele nessa estruturação. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Não, eu acho que é um comentário, né, que ele traz aqui. É um comentário. Eu não sei se, Júlio, fica à vontade aí, se o teu ponto aí pode nos... Eu comentei ali o teu report, né, mas fica à vontade se tiver uma pergunta mais específica aí que eu posso lançar aqui para o grupo. É que se a gente tem uma carteira muito diversificada, né, se você tem realmente... eu acho que na sequência dos comentários dele, né, um ativo que foi avaliado a mercado adquirido e você tem esse risco ali sobre esse bem, se você não tem ali uma equalização da carteira, fica realmente a cargo do administrador fazer exatamente essa análise, né, junto com o gestor dessa carteira, dessa acomodação dos riscos inerentes aqui aos prejuízo eventualmente quando são imóveis, né? Me parece que é essa complicação aqui que o Júlio coloca aqui. Como apurar isso, né? Essa responsabilidade? Fica com o administrador mesmo, né, Júlio, no caso, e o gestor, como sempre, né? Você sabe, dentro dessa responsabilidade de acomodação da carteira para um risco compensar o outro. Não sei se foi esse seu comentário, se foi nesse sentido, mas... Quando eu estava lendo o comentário, ele colocou o termo responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal, em tese, é do fundo, porque ele que é a primeira pessoa responsável pelas obrigações tributárias, não o administrador, né? O administrador tem a responsabilidade dele pela gestão e se responsabilizar pela má gestão. Por exemplo, quando a gente fala, na minha visão, né? Enfim, depois o Lúcio pode comentar alguma coisa. No âmbito tributário é assim que se vê essa situação. Mas quando eu falei, vamos supor, na integralização de bem, onde que pode ter uma divergência de entendimento sobre a apuração do ganho de capital e recolhimento, esse tributo é do dono do bem, é do dono da propriedade. Então, ele não entra, não é responsabilidade do fundo, tá? Então, o fundo, enfim, a responsabilidade dele é de adquirir, exigir a avaliação na entrada e em contrapartida, ceder as cotas correspondentes. Não sei se fui claro aí. Bom, acho que é isso aí. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal. Algum comentário que queiram fazer aqui no chat, fiquem bem à vontade. Estou vendo que são várias perguntas, até eu peço desculpas se por acaso eu passei alguma delas aqui, mas a gente está totalmente à disposição aí, é só acessar, aqui vocês têm os e-mails ali, até no site está disponível do pessoal, dúvidas podem acessar diretamente aqui o nosso time, e também
aqueles que participaram, nós vamos deixar gravado o webinar para que vocês possam eventualmente voltarem a assistir, enfim, tirarem novas dúvidas ou questionamentos que a gente comentou aqui e não deu para captar todas as informações, são muitas informações, né, num tema tão amplo como esse. Então, pessoal, acho que nós já estamos aqui já estamos com o tempo aqui estourando, né? Eu queria agradecer novamente, em nome do escritório Batista Luz, a presença de todos aqui, agradecer muito pelas perguntas que foram feitas, a gente espera que tenha respondido elas da melhor forma possível, se não, de novo, nós estamos à disposição para responder todas as perguntas, podem nos acessar a qualquer momento, e também dizer aqui o meu muito obrigado à Luciana, o Alexandre, que fizeram aqui exposições excelentes sobre o tema, e então, finalizando aqui também, agradecer a nossa equipe aqui, que deu todo o suporte, né, pessoal, para que a gente pudesse fazer esse webinar, a Mônica, e o pessoal também, o Fabinho, enfim, em nome do Fábio, do pessoal da inovação, eu agradeço a todos aí do time, e desejar a todos uma boa tarde, né, e que no futuro a gente possa se encontrar novamente com mais temas polêmicos, ou até voltar a falar sobre esse tema, porque tem muito a ser abordado. E desejar a todos, então, uma boa tarde e bons negócios. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos investir no agro, pessoal. Vamos lá. Queria complementar aqui, Sandro, para finalizar, que é isso. A gente está abrindo aí uma série de debates, né? O tema é amplo, é abrangente. E as dúvidas que vocês tiverem, independente desse bate-papo informal, a gente está aqui super à disposição. O Fiagro é uma excelente oportunidade aí para sofisticação, não só dos produtos, mas também dos intermediários, né? Os gestores têm um desafio aí grande pela frente, os administradores também. Então, que o escritório está super aberto aqui para contribuir no que for necessário. Legal. Então, sucesso total. Vamos à luta, né? Como a gente gosta de falar, e estamos aqui, então, para poder viver com vocês essa nova modalidade de financiamento, de fundo de investimento, que eu acho que vai realmente transformar ainda mais o nosso mercado do agro. Muito obrigado. Hein? Obrigado, Sandro. Obrigado, Lu. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.